Em 2010, o acesso à água potável e ao saneamento básico foi declarado um direito humano essencial pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU. A decisão refletia a preocupação da esmagadora maioria dos países com o fato de que 900 milhões de habitantes não têm acesso a fontes de água limpa. Para discutir este e outros assuntos, Brasília será a sede de 18 a 23 de março do 8º Fórum Mundial da Água. O encontro internacional deverá reunir 45 mil pessoas no Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha. Nós recebemos aqui, no Cidadania, Henrique Marinho Chaves, engenheiro agrônomo, professor da Universidade de Brasília e doutor em hidrossedimentologia. Conosco participa da entrevista a jornalista Thaís Bom, da Agência Senado. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Professor, durante muito tempo aqui os brasileiros, sobretudo aqueles do Nordeste, acreditavam que a água é uma coisa de Deus. E quando a gente vê que estamos passando por um período de escassez e a água começa a ser cobrada, começa a ser taxada, esse conceito muda um pouco. Como é que está a situação da água, disponibilidade de água aqui no Brasil? E daqui a pouco nós vamos ver a distribuição da água no mundo e vamos ver que ela não é tão abundante assim. Por favor. Então, Paulo, você falou corretamente. A água é dada por Deus, mas é gerida pelos homens. Então, nós, enquanto população, gestores, né, estudiosos do tema, temos que ter consciência, primeiro, como está na Constituição Federal e na própria Lei 9433, que é a Lei Federal de Recursos Hídricos, a água é um bem escasso e prioritário, né? E por isso também dotado de valor econômico. Então ela deve ser tratada como um bem qualquer, como recurso, como um orçamento, né, e outros recursos importantes que nós temos, sob pena de nós sofrermos as consequências, por exemplo, como você disse, de uma escassez hídrica, sobre o seu excesso, às vezes, na inundação, nas grandes cheias, em problemas ambientais importantes, como esses que nós vivemos nos últimos anos aqui no Brasil, relativos à questão hídrica também. E, de uma maneira geral, a população, os tomadores de decisão, os parlamentares mesmo, que têm um papel importantíssimo nesse processo de definição de políticas públicas adequadas para a gestão hídrica, todos, como estabelece a própria lei, que é um processo descentralizado de gestão, devem atuar conjuntamente, o governo no seu papel, as empresas e a população, onde lhe couber esse processo de gestão. Então, eu diria que, de fato, hoje não é mais um tema, como era no passado, estritamente governamental ou estatal, mas é um tema de interesse comum, e onde a dona de casa, o agricultor, o industrial fazem parte do processo de gestão. Por exemplo, nos comitês de bacia hidrográfica e em outros órgãos de gestão hídrica. Então, é importantíssimo que todos participem, não apenas governos ou parte da sociedade. Eu vou chamar aqui a primeira arte, vou pedir que a Thaís participe também aqui da nossa discussão, que a gente estava comentando, eu comentei na abertura, que a água, ela ocupa 70% da terra, mas, na verdade, os mares são preponderantemente a maior parte disso, né? Isso. Thaís, aí a gente vai ver também que, se a gente for ver qual é a água potável, apenas 3% da água do mundo. E 3% é o total da água do mundo. No Brasil, nós temos 12% da água do planeta. Exato. Então, potável. O Brasil, então, ele é uma questão privilegiada. Qual é o maior problema hoje com relação às águas no Brasil? Então, como vocês bem disseram, o Brasil, principalmente pela bacia amazônica, pela bacia do Paraná e Prata, que oferta uma grande quantidade de água, digamos assim, para o nosso país, felizmente, essa água, apesar de abundante, como você colocou aqui na arte, ela é mal distribuída. Então, nós temos excesso de água, muitas vezes, na Amazônia, em algumas bacias, né, brasileiras, e falta em outras. Então, se nós pegarmos, por exemplo, as bacias nordestinas, os principais rios do Nordeste, nos últimos 6 anos, nós veremos que houve a maior seca da história de todo o Brasil.
né, no Nordeste. Então, quer dizer, a despeito dessa abundância que leva a uma falsa impressão de sobrar água no nosso país, relativamente a outros países do mundo, essa água não está bem distribuída. E cabe a nós, aí, exatamente levar essa água para aquelas populações que não têm acesso a essa água, como, por exemplo, esses projetos recentes que nós vimos. Então, existe uma política, se funcionasse, de pegar essa água da Amazônia e levar para os locais de seca. Seria possível? Olha, ainda nem tanto. Nós devemos trabalhar em bacias mais próximas. Então, a gente conhece o exemplo clássico, que está sendo praticamente terminado agora, que é a transposição das águas do Rio São Francisco. Então, essas transposições, no mundo todo, elas ocorrem com uma distância máxima, porque a partir dessa distância começa a ser inviável. Então, no caso da Amazônia, para outras bacias, seria um pouco difícil ainda, principalmente pelas distâncias e os custos das obras e da operação desses sistemas de transposição. Viabilidade também. Exatamente, a viabilidade econômica. Na verdade, o que parece é que ainda há um problema, a gestão correta poderia mitigar, no mínimo mitigar os efeitos de uma seca prolongada, porque o que a gente observa, eu tive a oportunidade de visitar o Nordeste algumas vezes, um programa de cisternas, por exemplo, a própria transposição, a ligação, interligação entre bacias. Isso. E no estado do Ceará eu conheci também alguns projetos que eles ficam trocando a água dos açudes. Bom, é claro que a insolação é muito grande, o índice de evaporação é altíssimo, é outra coisa com que tem que se lidar. Mas eu vou chamar uma outra arte aqui, para que a gente possa comparar, ter uma ideia. A gente se acostumou muito mal aqui no Brasil, né? Na verdade, a gente acha que tem muita água e não temos. O nordestino tem muita coisa para nos ensinar. O que a ONU considera como segurança hídrica? Eu queria que o senhor analisasse isso, professor. Se esses dados estão corretos. Veja, há esse dado da ONU, que talvez não necessariamente é o da OMS, que é um órgão da ONU, que é a Organização Mundial de Saúde. Então, esse dado, talvez, eu não sei exatamente se 20 litros por pessoa dia, talvez para as necessidades mais básicas, como, por exemplo, beber, né, alimentação e talvez alguma higiene. A OMS, eu prefiro os dados da OMS, que estabelecem que o valor, englobando outros processos que nós temos, por exemplo, a questão de roupa, a questão de outros processos, a questão da limpeza da casa e tudo mais, são 100 litros por habitante dia. Então, 100 litros engloba, talvez, que é a estatística da Organização Mundial de Saúde, ela é mais ampla do que essa aqui, que talvez seja um consumo mínimo per capita, mas eu prefiro analisar as necessidades humanas, que não são apenas beber e se alimentar, né? Mas são outras necessidades que nós temos, que nós conhecemos bem, que é 100 litros. Então, claro que esse seria, eu acho que o básico, talvez, para uma sobrevivência, e essa questão da distância também que mostra que seria o máximo tolerável para que uma pessoa média viesse a ter acesso à água. Por exemplo, seja ela uma fonte de água, né? Ou, enfim, algum manancial. Nós sabemos que temos populações no Brasil, principalmente na África, que muitas dessas populações rurais, principalmente, e até urbanas, principalmente mulheres que tomam conta dessa questão dentro de casa, de abastecimento, elas andam 4, 5, 8 quilômetros por dia para pegar esses 20 litros mínimos para abastecer a sua família. Então, tem a questão não apenas da quantidade, mas aonde está essa água. O ideal é que ela estivesse na própria residência, ou na própria indústria, ou onde as pessoas vivem. Mesmo assim, a gente comparar o dado do Ministério das Cidades, diz que o brasileiro ele consome, em média, 165 litros por dia de água. Então, a gente ainda está num processo de conscientização? Falta isso? Eu diria que se nós temos, por exemplo, uma região, uma bacia hidrográfica, um estado, um município qualquer do Brasil, onde há água disponível e com uma folga para essa população que permita se chegar, por exemplo, a, como você disse, 160, 200 litros por habitante dia, estaria bem, né? Não é um número tão elevado. Então, ocorre que, com o passar do tempo,
com os padrões de produção e consumo nos últimos 40, 50 anos, nós vimos, não é tanto importante olhar apenas a fotografia do 165 que você mencionou, mas qual a velocidade de aumento dessa fotografia, ou seja, como estávamos há 30 anos e como estaremos nos próximos 50 anos. Só para ilustrar, nós temos agora a situação na Cidade do Cabo, que é a segunda maior cidade da África do Sul. Que já tem um dia no Water Day. No mês de maio, ela seria no dia 16 de abril, mas será agora em maio e parece que vai haver uma tolerância maior. Exatamente. As torneiras, o abastecimento das residências será suspenso. E em apenas 159 locais da municipalidade será distribuído um valor de 25 litros por pessoa. Que se aproxima daquele valor da ONU, que é para sobrevivência. Então, a questão é, quando as pessoas começam, se vocês se lembram bem, quer dizer, há 40, 50 anos, uma família tinha um carro quando tinha. Hoje, essa família de 3, 4 pessoas tem 2, 3, 4 carros, né? Tem máquina de lavar, antigamente só tinha um tanque, e assim por diante, né? Esse consumo não apenas aumenta na medida que a população aumenta, que é o que a gente chama de consumo vegetativo de água, mas também um consumo um aumento em função dos padrões de consumo. A gente tem até um gráfico sobre isso. Começam a consumir mais por pessoa. Ou seja, o que hoje é 165, certamente há 20 anos seria quase metade disso. Eu chamaria a atenção de vocês para esse gráfico, é a fonte da própria ONU. No século XX houve um aumento de nada menos que 680 vezes, quase 7 vezes. Né? O aumento E 30% ainda se espera que, além desse crescimento, 30% a mais até 2050. E aí a gente vai debitar isso na conta da agropecuária, da agricultura irrigada, pecuária, 6% do consumo doméstico e 21% do consumo industrial. Thaís, que observação você faz a partir disso aí? Parece que a irrigação é a questão da água, porque assim, agricultura irrigada, né? Ela retira muita água, consome e o que ela consome, ela não devolve para a natureza de maneira direta. Perfeitamente. Existe alguma questão de melhoria nesse sentido? Alguma ideia, algum projeto que esteja nesse... Sem dúvida, como você disse, a irrigação, e ela é muito importante, porque a produtividade de um hectare de uma cultura de sequeiro, que usa apenas a chuva, é, às vezes, 1/4 até metade de uma produção irrigada da mesma cultura. Então, a irrigação é fundamental para a garantia da segurança alimentar. No caso, ela de fato consome. Isso é um dado mundial da ONU, uma média mundial. O Brasil é parecido, está muito próximo. Agora, acho que me parece mais da qualidade da água que é devolvida para o meio ambiente, né? Não tanto. No caso da agricultura, vamos supor que eu retire 10 litros de água do rio para irrigar a minha cultura. Desses 10 litros voltarão para o meu sistema via infiltração não mais do que 10%. Então, de fato, 90% vai ali abastecer a planta e outras perdas que nós temos no sistema. E para o lençol freático. Exatamente, desses 10%. Então, é muito pouco. O que nós temos que fazer no caso, e o Brasil já vem fazendo de uma maneira bastante importante nos últimos 20 anos, com o apoio da pesquisa, com o apoio dos próprios produtores e cooperativas, é exatamente passar de sistemas menos eficientes de irrigação, por exemplo, a inundação. Esse é o pior de todos. Né? É o pior. Passando pela questão da aspersão, por exemplo, pivô central, e hoje, mais recentemente, irrigação localizada, microaspersão e gotejamento. Não se aplica a todas as culturas, mas de qualquer forma... Mas hoje nós estamos caminhando já para isso. Nós já estamos desenvolvendo, no Brasil, de uma maneira geral, os nossos pesquisadores e os próprios agricultores e as empresas do setor estão desenvolvendo, vamos dizer, sistemas de irrigação que tinham anteriormente um consumo, vamos pensar, nós tínhamos uma perda de 50% de água na irrigação e hoje nós estamos chegando a 10% nesses sistemas. Ou seja, nós tivemos um ganho de 40 pontos percentuais em questão de mudando de tecnologia, por exemplo, saindo
da inundação, por exemplo, do sulco e passando para a aspersão, para o gotejamento, então, ou a microaspersão. Então, esses dados são muito importantes e eles vão atuar exatamente nesses 73%. A gente espera que no futuro, seja com essas tecnologias, seja com incentivos financeiros para que o produtor rural irrigante adote essas tecnologias mais eficientes de uso de água, nós passemos exatamente a utilizar menos água e essa conta do setor agropecuário começa a se inverter em relação aos outros usos. Essa é a nossa esperança. Henrique, mudando um pouco, com relação à crise hídrica que aconteceu em São Paulo em 2016, aí em Brasília o ano passado, e esse ano continuamos com esse processo de racionamento. Eu queria ver porque são capitais com grande número de pessoas. Sim. A gestão dos reservatórios e tudo está sendo mal feita? Olha, é difícil dizer assim, são casos diferentes. Você mencionou dois, São Paulo no sistema Cantareira e Brasília aqui no Descoberto de Santa Maria. E eu diria que foram fatores desencadeadores comuns, que foi a diminuição das chuvas de uma maneira importante em 2 anos consecutivos, em ambos os casos. E talvez nós não tivéssemos um sistema adequado para fazer frente a esse tipo de risco hidrológico, que seria uma seca mais prolongada. Vamos pensar em ambos os casos. E, quem sabe, faltou um pouco, talvez, de um envolvimento maior da sociedade civil, junta, digamos, ou trabalhando num comitê de bacia que lhe compete pela lei, que lhe empoderou desse processo, né, a população, né? É um artigo importante da Lei 9433, federal. E não houve, talvez, esse trabalho conjunto entre governos, as empresas de saneamento e a sociedade civil de antecipar o problema, porque esse problema ele já vinha dando sinais, seja nos índices pluviométricos, que nós temos controle, seja também nos níveis dos reservatórios que nós acompanhamos. Então, quem sabe, se os governos e a própria sociedade civil estivessem mais atenta já desde o início desses sinais de que poderia haver, né, um segundo ano mais seco e esses reservatórios sofrerem esse efeito dessa escassez hídrica, né, quem sabe a gente poderia estar mais preparado, né, antes delas ocorrerem, essas crises, e as consequências, por exemplo, com racionamentos mais prolongados e mais drásticos, seriam menores. Então, professor, eu diria que seria um balanço aí de um trabalho conjunto que faltou. Eu acho que nós, brasileiros, estamos mal acostumados e aqui, pelo menos em Brasília e em São Paulo, talvez mais do que aqui, estamos apanhando a questão do rodízio. Aqui em Brasília, a cada 6 dias é suspenso o fornecimento a um dia. Nós não temos prazo para acabar, mas na conta é evidente que houve falta de planejamento, houve falta de previsão, como a máquina, como qualquer governo, qualquer poder público sempre esteve muito atrás da necessidade real de planejamento em qualquer das áreas que seja. Mas nós, consumidores, somos responsáveis também por um grande desperdício, inclusive da água tratada. Eu não creio que tenhamos mudado daquele hábito egoísta de lavar o carro, lavar o cachorro, lavar a calçada com água tratada, né? Falta conscientização também, né? Eu diria que essa conscientização, ela vem também com a crise. É até um pouco, assim, paradoxal dizer isso, mas nós aprendemos com as dificuldades, né? E a dificuldade cria soluções. Agora, é muito importante, como você disse, Paulo, que a sociedade aprenda com essas lições, né, que ela está pagando as consequências pela crise, em última análise, é ela que paga, porque é ela que sofre o racionamento, é ela que paga uma tarifa maior de água no final do mês, mas essa população tem que entender também que, talvez, como você disse, esses padrões de consumo, de lavar o carro toda semana com água tratada, né, num posto, ou seja, em casa, de você irrigar o jardim, ou você lavar a roupa de uma maneira não tão eficiente. Um cachorro, as pessoas dizem, você não tem cachorro. De fato, eu não tenho, mas eu acho exatamente. É que esses padrões, né, um dia a conta chega. E a gente viu um caso mais drástico, como você está
mencionando da África do Sul, que, de fato, vai haver uma redução severa. E eles não têm de onde tirar, nem de onde não remanejar. Tem de onde tirar, exatamente. É uma cidade grande. A dessalinização não é uma opção nesse caso, porque eles não têm os equipamentos necessários para toda a população, apesar de estar ali na beira do mar. Porém, cabe uma reflexão e cabem políticas públicas, por exemplo, do nosso parlamento, e já há alguma sinalização nesse sentido, de incentivo econômico para que os consumidores de água adotem, por exemplo, o reuso da água. Por que eu tenho que molhar o meu jardim com água potável ou lavar a calçada se eu posso utilizar a água da máquina de lavar roupa, né? A mesma coisa vale para a descarga. Então, no caso, usar a água da máquina. Então, é muito interessante e importante que, né, a gente tenha políticas públicas, aí estamos falando de leis, decretos, que deem a esse consumidor esse incentivo, que se ele vier investir em estrutura de reciclagem e reuso de água, seja um condomínio, um edifício, seja numa residência, seja numa empresa, ele possa abater, seja de algum imposto territorial ou mesmo, né, de água, e na própria tarifa, o valor investido. Isso já tem acontecido, inclusive, com a questão de tarifas elétricas, no sentido da questão solar, né? Então, nós estamos vendo que em alguns setores já há esse estímulo econômico, por exemplo, energia solar. Quem sabe a gente consiga implementar isso na questão hídrica? Isso seria um ganho para todos, ganhariam a população, teria uma segurança hídrica maior, menos crises, consumindo menos água com essa gestão de demanda, ganhariam as empresas de saneamento que teriam que ofertar menos água e buscar menos mananciais cada vez mais longe, né? Ganhariam os governos com menores investimentos em setores de abastecimento, que é muito caro, a gente sabe as obras. Sai todo mundo ganhando. Então, exatamente, é um ganha-ganha. Então, o fato é, onde que nós devemos aplicar esses recursos? Apenas em obras, exclusivamente grandes obras, como às vezes são necessárias, como sistemas de adução e de captação mais distantes, como é o caso de São Paulo e aqui o Distrito Federal mais recentemente, ou buscarmos soluções locais, otimizando esses processos de uma maneira mais eficiente e mais barata. Henrique, assim, com relação, por exemplo, eu pego a água tratada e aí eu molho a minha planta, isso está errado. Mas, digamos assim, como que a gente pode explicar para o público como que se perde essa água? Porque, teoricamente, a água evapora e ela não é cíclica? Muito boa pergunta. Mas, veja bem, se eu tenho aqui uma chácara com irrigação ou um jardim da minha casa, essa água que eu estou molhando ali, ela vai evaporar, como você disse. 90% dessa água que eu coloquei ali evapora. E pouco vai ficar para a planta de fato, né? Essa evaporação, né, o vento leva, vamos pensar, as correntes de ar, e essa umidade que saiu daquele jardim, vamos pensar, ou desse vaso, ela não cairá no mesmo local. Ela vai cair muito distante dali. Então, há estudos aqui, por exemplo, digamos assim, bastante interessantes nesse sentido, que mostram exatamente isso. Então, a questão da irrigação local não gera um benefício do ciclo hidrológico cair a mesma chuva no mesmo local. Ela vai se cair num local muito mais distante. Então, por exemplo, grande parte da umidade que cai, da chuva que cai sobre o cerrado, ela é gerada na Amazônia. Então, o cerrado as nossas plantas, as nossas lavouras do cerrado, mesmo as irrigadas, não geram grande parte da chuva do cerrado. Essa umidade vem ou de correntes marítimas, né, ou em termos de umidade do ar vindo do mar, ou da própria Amazônia via convergência do Atlântico do Sul. Então, assim, às vezes as pessoas são levadas a pensar, de fato, há um ciclo hidrológico, mas não necessariamente ele é local e fechado. Como a poluição, desculpa. Bom, é que a gente não tem, infelizmente chegamos aqui, nós não temos mais tempo, vamos convidar o professor já de antemão para voltar aqui após a realização do fórum. Eu agradeço a sua presença. Thaís, obrigado. Obrigada. E eu vou anunciar aqui o site do fórum para quem quiser participar.
Para acompanhar o 8º Fórum Mundial da Água, você pode acessar o site oficial do evento www.worldwaterforum8.org.pt/br. O endereço do site é em inglês, mas o conteúdo é em português, pessoal. E você pode participar com perguntas e sugestões. Para rever este ou qualquer outro programa, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Também temos canal no YouTube. Para fazer comentários ou críticas, mande um WhatsApp para 619-9966-1616 ou o telefone, de graça, é 0800 61 2211. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.